Evangelho de João, capítulo 18, é o comentário de João, a partir da página 706. Atos 4:6, citando Lucas 3:2 também. Durante o sumo sacerdócio de Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João. Atos 4:6, e Anás, o sumo sacerdote, estava lá, e Caifás. As únicas outras referências a Anás estão justamente neste capítulo, João 18, 13 e 24. João, que provavelmente presume que os leitores leram anteriormente os evangelhos, página 44 a 46. Presume que eles sabem que Anás ainda era chamado sumo sacerdote. Sua principal ideia aqui, no versículo 13, era que o grupo levou Jesus a Anás. O resto é secundário. Na verdade é importante, mas não de importância primordial. Ele simplesmente dá a razão pela qual Jesus foi levado perante Anás. Isso é porque ele era o sogro do sumo sacerdote daquele ano. Isso é seguido por uma observação parentética sobre o genro de Anás. A ideia principal é, ainda que Jesus foi levado primeiro a Anás, que o leitor não comece a pensar que o julgamento sobre o qual ele leu nos outros evangelhos, ou seja, o julgamento perante Caifás, foi o único. Não, primeiro João diz que Jesus foi levado perante Anás. Então o leitor espera que João diga alguma coisa sobre o julgamento. E ele o faz nos versículos 19 ao 23. Quem era esse Anás? As fontes principais que nos ajudam a formar uma opinião sobre o homem são as seguintes: Lucas 3:2, Atos 4:6, João 2:14 ao 16, Mateus 21:12, Joséfo Antiquities of the Jews, que é a antiguidade, dos judeus. Talmud também. Combinando todas essas informações, obtém-se o seguinte quadro: Anás, ou Ananos, como Joséfo o chama. O nome é do hebraico Ananias, que significa Jeová é gracioso. Tinha sido nomeado sumo sacerdote por Quirino no ano 6 depois de Cristo e foi deposto por Valério Gratus cerca de 15 depois de Cristo. Embora deposto, ele permaneceu por um longo período como o espírito governante do Sinédrio. Ele era o membro dominante da máquina hierárquica judaica. Desde esses dias, têm existido algumas máquinas semelhantes. Geralmente, para tornar-se o cabeça virtual de uma delas, é preciso que a pessoa seja manipuladora e esperta. Anás era um homem desse tipo. 5 filhos: Eleazar, Jonatã, Teófilo, Matias e Ananos. Um genro, Caifás, e um neto o seguiram no sumo sacerdotalismo. Quando Anás foi deposto, alguém que não era de sua família o sucedeu. Mas quase imediatamente depois, um filho de Anás foi nomeado. Depois de outro intervalo, o genro de Anás, Caifás, recebeu o título. Ele era o sumo sacerdote neste momento. Em seguida, o cargo seria dado a um segundo filho de Anás, depois a um terceiro e depois de ainda outro breve intervalo a um quarto e depois de muitos outros serem experimentados, a um quinto filho. Dessa maneira, durante todo o período do ministério de Cristo e por um longo tempo depois, Anás era o homem responsável em grande escala pelas ações do Sinédrio judaico. Alguém mais poderia ser o oficial encarregado do Sinédrio, mas Anás era o homem que deliberava. Pode-se imaginar como quando um sacerdote aparecia com um plano ou uma ideia e o apresentava, outro imediatamente perguntava: "Isso já foi discutido com Anás?" Ele era muito orgulhoso. Extremamente ambicioso e fabulosamente rico. Sua família era notória pela ganância. A principal fonte de sua riqueza parece ter sido proveniente em grande parte
do preço dos sacrifícios dos animais que eram vendidos no pátio dos gentios. Veja sobre 2,14, por meio dele, a casa de oração se tornara um covil de ladrões. Até o Talmud declara: ai da família de Anás, ai dos que sibilam como serpente. Provavelmente, os cochichos de Anás e dos membros de sua família, buscando subornar e influenciar os juízes. João acrescenta que Anás era o sogro de Caifás, e em caráter esses dois eram gêmeos. Veja sobre 11, 49 ao 50, para uma descrição do caráter de Caifás. Dessa maneira de Anás, Jesus podia esperar o mesmo tipo de tratamento que recebia de seu genro. Que Anás faça um exame preliminar no caso de Jesus. Ele provavelmente seria capaz de dar uns bons conselhos a seu genro. Enquanto isso, haveria uma oportunidade de reunir os membros do Sinédrio, tantos quantos pudessem ser reunidos àquela hora da noite. 14. Ora, Caifás era aquele que tinha aconselhado os judeus que era conveniente que o homem morresse pelo povo. A intenção dessa observação parentética é esta: Caifás já estava tramando a morte de Cristo por um longo tempo. Seu sogro, o poder de fato por trás do trono, cooperaria entusiasticamente. Na verdade, ele pode até ter sido o instigador. Com respeito a Caifás, veja também sobre 11, 49 ao 50. Aqui o relato deixa Jesus por um pouco de tempo, enquanto é levado perante Anás e retorna a Pedro. Veja sobre 13, do 36 ao 38. Versículo 15. Ora, Simão, Pedro, estava seguindo Jesus, e o mesmo fazia outro discípulo. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. A história da negação de Pedro é contada nos 4 evangelhos. É importante ver como esses vários relatos, que diferem em tantos detalhes, mas nunca entram em contradição, harmonizam-se. Um fato deve ser bem entendido. Não só Mateus 26:34, Marcos 14:30 e Lucas 22:34, mas também João 13:38. Definitivamente, esperam 3 negações. Então, quando João parece não ter nada que corresponda à negação que pelos outros é contada como a segunda, somos levados a concluir: primeiro, que ele relata somente as que são consideradas como a primeira e a terceira negações e simplesmente presume que os leitores, já familiarizados com o relato das negações pelos sinóticos, não precisam de mais informações sobre a segunda ou, número 2, que ele também relata 3 negações, mas as conta de forma diferente, separando em 2 negações, o que pelos outros é considerada a terceira negação. No último caso, o que é apresentado pelos outros como a terceira negação é por João contado como a segunda e a terceira. Pode-se dizer alguma coisa em favor das 2 teorias. A primeira é preferida por Lenski. Ela pode ser a correta. Não temos como saber. Contudo, se tivermos que fazer uma escolha, nos inclinamos a favorecer a segunda dessas alternativas, e isso pelas seguintes razões. Letra A. Letra A. João registrou o fato de que Jesus predisse 3 negações, 13:38. Então ele levou o leitor a esperar que as 3 negações fossem descritas em cumprimento das predições. Letra B. Nessa expectativa o leitor não é desapontado. Observe como o 4º evangelho relata as negações. Ele disse, não sou, 18:17. Ele negou e disse, não sou, 18:25. Pedro, entretanto, de novo negou, 18:27. Isso significa que Pedro disse novamente, não sou, ou algo parecido. Não seria natural, pois, que o leitor visse nessas 3 declarações, nas 2 nem 4 não sou, o cumprimento da predição com referência às 3 negações? Embora admitindo que a primeira teoria pode ser correta,
Devemos, pelas razões dadas, partir da premissa de que a segunda é correta. Quanto ao material, não há conflito de nenhum tipo. Todos os relatos, seja em João ou nos sinóticos, são totalmente inspirados e sem erro. Sugerimos a seguinte concordância. Primeira negação. Em Mateus 26, 58, 69 ao 70, Marcos 14, 54, 66 ao 68, Lucas 22, 54 a 57 e João 18, do 15 ao 18. Segunda negação. Segundo Mateus, Marcos e Lucas, Mateus 26, 71 e 72, Marcos 14, 69 ao 70 e Lucas 22, 58. Não em João. Terceira negação. Segundo Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 26, 73 a 75, Marcos 14, 70b ao 72, Lucas 22, 59 ao 62. João 18, 25, a segunda negação como contada por João. 18 do 26 ao 27, a terceira negação como contada por João. Quando Jesus predisse que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Quando Jesus predisse que Pedro iria negá-lo 3 vezes, ele seguramente não quis dizer que exatamente 3 vezes e não mais. Simão diria: eu não conheço o homem, ou algo semelhante. Houve de fato 3 diferentes situações em conexão com as quais Pedro negou o mestre, 3 e não mais. Mas a última, enquanto diversas pessoas estavam falando, um acusador, um parente de Malco, atrai especialmente a atenção. Então o autor do 4º evangelho a escolhe para uma menção separada, dessa maneira dividindo a terceira negação dos outros evangelhos em 2 negações. Pode-se perguntar por que João faz um relato tão detalhado das 3 negações, embora estas já tivessem sido relatadas anteriormente pelos escritores dos evangelhos. A resposta provavelmente seria: primeiro, seu evangelho trará um relato da restauração de Pedro. Então a razão para a necessidade dessa restauração deve ser completamente registrada. Além disso, ninguém deveria poder dizer: este evangelho encobre o pecado de Pedro. 2. O discípulo amado provavelmente sentiu que ele próprio era parcialmente responsável pela queda de Pedro, pois foi ele quem levou Pedro para dentro do pátio. Sendo um homem muito humilde, João quer que seus leitores saibam disso, de modo que a culpa não recaia inteiramente sobre Pedro. E 3. De todos os apóstolos, somente João tinha voltado com Pedro ao palácio do sumo sacerdote. Então ele pôde fornecer alguns detalhes que os outros não puderam. Embora todos os discípulos tivessem fugido, 2 logo voltaram e começaram a seguir o destacamento que estava levando Jesus ao palácio do sumo sacerdote. Ainda amedrontado, Pedro estava seguindo, tempo imperfeito, a uma distância considerável. Mateus, Marcos e Lucas. Com ele estava alguém que é simplesmente chamado outro discípulo, que essa pessoa não identifica, não era outro senão o autor do 4º evangelho, tentamos provar. O outro discípulo não era conhecido, embora não necessariamente de forma íntima, do sumo sacerdote, como Anás. Veja sobre no versículo 13. E, portanto, provavelmente também seu genro. Conhecia João, permanece um mistério. Teorias, tais como que João era um parente distante ou que a firma de seu pai entregava peixe no palácio do sumo sacerdote. Opinião de Nonus, um estudioso egípcio, cerca de 400 depois de Cristo. Não passam de especulações. É não obstante importante ter em mente o fato em si, que João era conhecido do sumo sacerdote. Veja também sobre 18:10.
Isso explica por que, sem dificuldade, João, que tendo a essa hora recobrado sua coragem, tinha diminuído a distância entre ele e o grupo. Entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Não se sabe ao certo se o termo aulé, como usado aqui, veja também sobre 10:16, indica o palácio inteiro. Um significado que, segundo J.H. Moulton e G. Milligan, página 92, não conta com o apoio de papiros, ou se refere ao pátio descoberto que havia ao redor da casa oriental ou palácio. É claro, entretanto, que pelo menos em Mateus 26:69, Marcos 14:66 e Lucas 22:55, ele deve se referir ao pátio descoberto. Mas onde ficava esse pátio? Que era na casa de Caifás, está claramente implícito em Mateus 26:57-59, que fica não obstante também no palácio ocupado por Anás. Parece claro pela comparação entre essa passagem de Mateus com João 18:13. O leitor deve ver isso por si mesmo, a fim de apreciar o problema. Então, imprimimos as duas referências em colunas paralelas. Coloca Mateus 26:57-58 do lado de João 18:13, 15 e 24. Mateus 26:57-58 vai dizer: e aqueles que tinham prendido Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos tinham se reunido. Mas Pedro o seguiu a uma distância considerável até o pátio ou quintal do sumo sacerdote. E o que fala em João 18:13, 15 e 24. E o conduziram primeiramente a Anás, pois este era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Simão Pedro estava seguindo Jesus e o mesmo fazia outro discípulo. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Então Anás o enviou manietado a Caifás, o sumo sacerdote. Não é muito natural presumir que esses dois parentes próximos, Anás e seu genro, que além do mais eram almas afins, eram do mesmo tipo, morassem no mesmo palácio. A despeito de todas as objeções que se têm apresentado contra este ponto de vista, ainda acreditamos ser esta a solução mais natural. Provavelmente uma ala do palácio era ocupada por Anás e a outra por Caifás. Esta é também a conclusão a que chegou a Sisu. Página 8182. No caso, Uit de Verel de Van Het Nieuwe Testament, que um palácio desse tipo, ocupado pela pessoa mais importante de toda a Judéia, teria uma sala ou um salão suficientemente grande para acomodar uma grande assembleia, pode ser tomado como certo. Um prisioneiro podia facilmente ser enviado de uma ala a outra através do pátio. Versículo 16. Mas Pedro permaneceu do lado de fora, em frente ao portão. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou com a moça que tomava conta do portão e levou Pedro para dentro. Parece que Pedro não era conhecido do sumo sacerdote nem de seus criados. Então ele ficou de fora esperando, embora João já tivesse entrado. O que segue não dá para ser entendido a não ser levando-se em consideração o modo como era construído um palácio ou uma casa oriental abastada. Uma casa dessas já para dentro do seu próprio interior, isto é, seus cômodos, são construídos ao redor de um pátio aberto. Uma passagem em arco conduz da entrada exterior, que pode ser uma porta ou um portão, para seu pátio interior.
Nessa passagem existe um lugar em algumas casas, é uma pequena sala para o porteiro. Algumas vezes, como também no presente caso, o pátio é mais baixo que as salas arranjadas em volta dela. Marcos 14,66, Pedro estava embaixo no pátio. Não é de todo impossível que a sala para a qual Jesus foi levado tivesse um tipo de galeria da qual o que acontecia no interior podia ser ouvido e visto do pátio. Entretanto, essa teoria tem encontrado objeções. Pode-se perguntar: porventura o barulho da conversa dos homens que estavam no pátio não incomodaria os sacerdotes que conduziam o julgamento? Quando João foi admitido pela criada da porta, ele obteve admissão para Pedro também. João falou com a moça que tomava conta do portão, aparentemente não apenas o sumo sacerdote, mas também seus criados. Essa moça e Malco conheciam João e eram conhecidos por ele. Assim sendo, eles deviam saber que ele era um seguidor de Jesus, mas parece que no caso de João não tinha sido aplicada a restrição da regra mencionada em 9:22. Provavelmente o sinédrio havia relaxado um pouco por pensar: assim que Jesus for descartado, seus discípulos abandonarão seus ensinamentos. Somos informados pelo livro de Atos que quando isso não aconteceu, a perseguição foi incrementada com vigor extraordinário. João, ao obter a admissão de Pedro, cometeu um erro trágico, como é mostrado nos versículos seguintes. Versículo 17. Então a moça que tomava conta do portão disse a Pedro: você certamente não é também um dos discípulos desse homem, é? Ele disse: não sou. O que aconteceu a João não é relatado. Ele provavelmente cruzou o pátio e entrou na sala, ou salão de audiências, para o qual Jesus fora levado. Nesse interim, os homens que tinham levado Jesus para o palácio do sumo sacerdote e para o salão das audiências tinham terminado sua tarefa. Para eles, provavelmente, com umas poucas exceções, não era mais necessário permanecer na presença imediata do prisioneiro a fim de evitar sua fuga, como se isso fosse necessário. A maioria dos soldados tinha possivelmente voltado à fortaleza Antônia. Quanto aos servos do palácio e aos guardas do templo, que eram os policiais, estes a essa hora haviam entrado ou reentrado no grande palácio, onde por causa do frio tinham acendido um braseiro. (18:18), Marcos 14:54 e Lucas 22:55. Pedro, tendo entrado na passagem que levava do portão para o pátio, sentia-se bastante incomodado. Deve-se ainda lembrar que era ele quem tinha ferido o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Veja sobre 18:10. Por ter sido esta a razão pela qual ele não se atreveu a acompanhar João até o mais interior, ou pode ter sido por outras razões. Então ele entrou no pátio e se sentou no meio dos servos e oficiais. Lucas 22:55. Ao que parece, no instante em que Pedro entrou, a criada da portaria suspeitou dele. O próprio fato de o haver admitido a pedido de João parecia indicar que Pedro também devia ser um discípulo de Jesus. O fato de ele não ter conseguido entrar na sala de audiências e o mal-estar geral que acompanhava seus movimentos e que podia ser lido em seu semblante confirmavam as suspeitas dela. Então, ao ser rendida por outro porteiro, ela chegou um pouco mais perto e fixou seus olhos em Pedro, estudando-o por um bom tempo. Então, parando bem diante dele e olhando-o de modo penetrante, ela disse: você certamente não é também um dos discípulos desse homem, é? Parece ter havido uma ponta de malícia em sua voz, como inclusive
a forma da pergunta parece indicar. A pergunta foi feita de maneira tal que se esperava uma resposta negativa, mas isso era uma ironia, ela era esperta. Em seu coração ela estava absolutamente convencida de que Pedro era de fato um discípulo de Jesus. Pedro, chocado pela pergunta ousada e inesperada a qual ele tinha de dar uma resposta imediata, foi pego de surpresa. Apesar de todos os seus protestos rasgados de poucas horas atrás, veja sobre 13:37, ele agora está totalmente assustado. Não sou, ele disse sem pensar. Será que ele não tinha levado a sério a admoestação registrada em Mateus 26:41 e Marcos 14:38? Versículo 18. Ora, os servos e os guardas tinham feito um braseiro, porque estava frio, e estavam de pé se aquecendo. E com eles estava Pedro também, de pé, aquecendo-se. A maior parte disso foi explicado em conexão com o versículo 17. Veja sobre essa passagem. Veja também sobre 18:13. Nota 397. É verdade que Mateus 26:69, Marcos 14:54 e Lucas 22:55 retrata Pedro como sentado com os guardas, enquanto João diz que ele estava de pé com eles. Isso certamente não é necessariamente uma contradição. Não seria razoável presumir que é necessariamente uma contradição. Não, eu li errado. Não seria razoável presumir que depois de ter ficado sentado por um pouco de tempo, ele tivesse se sentado? Talvez no momento em que a porteira de seu lugar na arcada olhou para ele, então um homem de ação tivesse levantado. Podemos seguramente presumir que depois de sua primeira negação, ele permaneceu de pé um pouco de tempo, procurando uma saída para escapar. Então andou em direção da arcada. O que aconteceu aqui, como relato pelos sinóticos, a segunda negação é relatado em Mateus 26, 71, 72 e paralelos. Quando João retoma a história da negação de Pedro, ele está novamente no pátio de pé e se aquecendo tal como antes. Veja sobre 18:25. 19. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e de seu ensino. O sumo sacerdote aqui é provavelmente Anás. Pela combinação dos relatos dos evangelhos, fica claro que Jesus tinha sido submetido a 2 julgamentos. O primeiro foi chamado eclesiástico, o segundo civil. O primeiro continha 3 estágios, como também o segundo. Podemos distinguir como segue. Primeiro, julgamento eclesiástico. Letra A. Audiência preliminar perante Anás, enquanto Pedro, no pátio do sumo sacerdote, negava o mestre. Para a audiência, veja João 18, 19 e 24. O parágrafo presente para essa negação, veja 18, 15 ao 18. A segunda negação, segunda de acordo com os sinóticos, não é registrada no quarto evangelho, mas da mesma forma que a primeira, deve ter ocorrido durante o julgamento de Cristo perante Anás. Entre a primeira e a segunda negações ocorreu um pequeno intervalo de tempo. Lucas 22:58. Entre a segunda e a terceira, de acordo com os sinóticos, se passou cerca de 1 hora. Lucas 22:59. Letra B. Audiência perante Caifás e todos os principais sacerdotes e anciãos e os escribas. Marcos 14:53. Ela se deu na casa do sumo sacerdote. Lucas 22:54. Esse argumento é relatado em Mateus 26:57 e 68 e Marcos 14:53 ao 65. Confira Lucas 22:54. Durante esse julgamento ocorreu o que foi considerada pelos sinóticos como a terceira, por João, como segunda e terceira negação. O lugar era, como na primeira negação, o pátio do sumo sacerdote, como fica claro pela comparação de 18, 15, 18. Para essa negação, veja Mateus 26, 75, 73 ao 75. Marcos 14, 70b,
Lucas 22:59, João 18:25. Como João relata, a segunda negação, de 18:26 a 27, como João relata a terceira negação, que entre parênteses, né? João 18:25, como João relata a segunda negação, e 18:26 a 27, como João relata a terceira negação. Esse julgamento perante Caifás e os membros do Sinédrio, o qual ele presidiu, deve ter terminado por volta um pouco antes das 3h da manhã, na sexta-feira. Puxa vida. Incrível. Letra C. Julgamento perante Caifás e o Sinédrio. Portanto, o mesmo texto de B acima, um pouco antes de raiar o dia, Lucas 22:66, é registrado em Lucas 22:66 a 71, Mateus 27:1, Marcos 15:1. 2. Julgamento civil. Letra A. Julgamento perante Pilatos. Letra B. Jesus perante Herodes, Lucas 23, do 6 a 12. Letra C. Julgamento perante Pilatos retomado. No quarto evangelho, o julgamento perante Pilatos se encontra na seção 18:28 e 19:16. Retornando agora ao primeiro estágio do julgamento perante os judeus, ao qual atribuímos o nome audiência preliminar diante de Anás, não deve escapar à nossa atenção que João, de propósito, salta da história da negação para o julgamento e depois novamente para a negação. Ele faz isso a fim de mostrar que, em conexão com ambos, Jesus sofreu intensamente. Ele sofreu por ter sido negado. Ele sofreu também por estar sendo julgado como se fosse um criminoso. Entre os dois, negação e julgamento, houve este contraste. Enquanto Pedro negava, Jesus confessava a verdade. Para aquele absolutamente sem pecado, sujeitar-se a um julgamento conduzido por homens pecadores era, por si só, uma profunda humilhação. Ser julgado por tais homens, sob tais circunstâncias, tornava isso ainda infinitamente pior. O ganancioso, víbora e vingativo Anás, o rude, ardiloso, hipócrita Caifás, o astuto, supersticioso e interesseiro Pilatos, e o imoral, ambicioso e superficial Herodes Antipas, esses eram seus juízes. Então, quando ele coloca aqui o ganancioso, vingativo Anás, ele vai dar referência de 18:13, rude, ardiloso, hipócrita Caifás, 11 do 49 ao 50, astuto, supersticioso e interesseiro Pilatos, sob 18:29, e o imoral, ambicioso e superficial Herodes Antipas, esses eram seus juízes. Isso aí. Na realidade, todo julgamento foi uma farsa. Foi um julgamento fraudulento. Não havia qualquer intenção de dar a Jesus um julgamento justo para descobrir, de acordo com as leis das evidências, se as acusações contra ele eram justas ou infundadas. Nos anais da jurisprudência, jamais aconteceu uma paródia de justiça que fosse mais chocante do que essa. Além do mais, a fim de chegar a esta conclusão, não é necessário fazer um estudo exato de todos os pontos técnicos com referência à lei judaica daquele tempo. Tem sido enfatizado por vários autores, que o julgamento de Jesus foi ilegal de muitas formas, tais como segue. Letra A. Julgamentos que pudessem resultar em pena de morte não eram permitidos durante a noite. No entanto, Jesus foi julgado e condenado entre as 3h da manhã da sexta-feira. Letra B. A prisão de Jesus foi feita como resultado de suborno, ou seja, dinheiro de sangue que Judas recebeu. Letra C. Jesus foi solicitado a se autoincriminar. Letra D. Nos casos de pena capital, a lei judaica não permitia que a sentença fosse pronunciada até o dia seguinte, aquele em que o acusado foi condenado. Esses e outros pontos da lei têm sido mencionados repetidas vezes e usadas como argumentos para provar a ilegalidade de todo o procedimento contra Jesus de Nazaré.
Tentativas de refutá-los também têm sido feitas. Porém, para toda pessoa com senso de justiça, deve ficar claro de imediato que todos estes detalhes técnicos não passam de detalhes. Eles não tocam o âmago do problema. O ponto principal é nada menos que isto. Havia sido decidido há muito tempo que Jesus tinha de ser morto, e a razão por trás dessa decisão era a inveja. Os líderes judaicos simplesmente não podiam tolerar o fato de que estavam começando a perder o controle sobre o povo e de que Jesus de Nazaré os estava denunciando e expondo publicamente. Eles estavam tomados de fúria porque o novo profeta tinha desnudado seus motivos e tinha chamado o pátio do templo, de onde eles obtinham tanto lucro, covil de salteadores. Superficialmente, os dignatários e principais sacerdotes, anciãos e escribas podiam fazer uma encenação de aparente impecabilidade de sua conduta, mas no fundo estavam vingativamente ofendidos, convulsivamente agitados. Eles estavam sedentos de sangue. Portanto, isso não era um julgamento, mas uma conspiração, e toda a conspiração é feita por eles mesmos. Eles a tinham tramado, eles tinham se empenhado para que fosse levada a cabo. Seus guardas tomaram parte na prisão de Jesus, eles mesmos estavam presentes. Eles procuraram testemunhas, falsas testemunhas, é claro, contra Jesus, a fim de que pudessem matá-lo. Mateus 26:59. Eles todos o condenaram como merecedor de morte. Marcos 14:64. Eles, por meio dos subalternos, amarrando a Jesus, o levaram e o entregaram. Marcos 15:1. Eles o entregaram a Pilatos. João 18:28. Perante Pilatos, eles investigaram o povo a liberar Barrabás para que Jesus fosse destruído. Mateus 27:20. Eles intimidaram Pilatos até que por fim ele entregasse Jesus para ser crucificado. João 19:12. E mesmo quando jazia cravado na cruz, eles zombavam dele, dizendo: ele salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Marcos 15:31. Assim sendo, isso não foi, na realidade, um julgamento. Foi um assassinato. A história da igreja fornece tristes exemplos de líderes que foram expulsos por juízes que estavam cheios de inveja e que eles mesmos instigavam as testemunhas, falsas testemunhas, é claro, para que pudessem ser livres de homens que eles, os líderes, odiavam. O dia do julgamento revelará alguns assuntos surpreendentes, mas entre todas as distorções da justiça, nenhuma se compara àquela em que o sumo sacerdote celestial Jesus Cristo permaneceu diante dos sumos sacerdotes terrenos Anás e Caifás. Para o santo imaculado ser exibido perante tais malvados salafrários, isso era sofrimento. E no pátio estava um homem pelo qual ele sofria tudo isso. E esse homem, Simão Pedro, estava dizendo repetidas vezes que ele nunca ouvira falar de Jesus. Não surpreende que Anás questionasse Jesus em primeiro lugar a respeito de seus discípulos e depois a respeito de seu ensinamento. Isso era exatamente o que poderia esperar de Anás. Ele estava muito mais interessado no sucesso de Jesus, qual era o número de seus seguidores, do que na verdade ou falsidade de seu ensino. Este é sempre o caminho do mundo. Versículo 20 e 21. Jesus respondeu: eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus têm o hábito de se reunir. E em segredo eu não disse nada, porque então está me interrogando? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei.
Evidentemente, eles sabem o que eu disse. Embora Anás tivesse posto a ênfase no lugar errado, a saber, o sucesso externo do ministério de Cristo, Jesus não diz nem uma palavra sobre isso. Ele põe a ênfase onde ela devia ser posta, isto é, em seu ensinamento, pois se o ensinamento é correto, o professor tem o direito de reunir discípulos. As palavras nos versículos 20 e 21, que foram expressas em itálico, são as que receberam ênfase no original. Na sinagoga, especialmente na Galiléia e no templo, localizado em Jerusalém, na Judéia, Jesus sempre ensinou abertamente, muito embora seu ensinamento tivesse frequentemente sido ministrado sob a forma de parábolas e paroemias. Mesmo assim, ele não tinha retido nenhuma verdade central. Seus discursos tinham sido abertos e nunca secretos. Toda pessoa que quisesse ouvi-lo, fosse na sinagoga ou no templo, era bem-vinda. Que contraste entre seu ensinamento aberto e as sessões estritamente executivas e as tramas secretas do sinédrio. Para o significado do advérbio abertamente, veja também sobre 7:26, Jesus tinha falado ao mundo, o público em geral, o uso da palavra em 7.4, 14:22, e veja a página 98, nota 26, provavelmente o significado 3. Naturalmente, embora a participação das reuniões no pátio dos gentios, no templo, não fosse restrita aos judeus. Contudo, Jesus estava pensando neles especialmente, obteve onde todos os judeus têm o hábito de se reunir. Observe, né? Observe onde todos os judeus se reúnem, né? Todos os judeus têm o hábito de se reunir. Jesus pediu que a informação com referência ao seu ensinamento fosse obtida daqueles que o ouviram. É como se hoje alguém que está sendo investigado dissesse: eu me recuso a ser testemunha contra mim mesmo e exijo que vocês apresentem testemunhas honestas conforme a lei requer.